Sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre um tema que abrange preocupação. Isso, muita gente se preocupa, eu me preocupo, você com certeza se preocupa também, só que alguns mais e outros menos. Ela é capaz de paralisar a gente. Isso, ela é capaz de fazer a gente avançar, mas avançar na direção errada. Então a gente anda em ciclos, em círculos e não vai para lugar nenhum. Esse é o papel da preocupação e é algo que o diabo quer que a gente sofra. Um andar em ciclos sem chegar a lugar algum. E por que eu digo isso? É porque nela a gente viaja em um tempo que ainda não existe, ou seja, a gente pensa no futuro que não vai acontecer porque não acontece como a gente imagina quase nunca, tipo mais de 90% das vezes, e principalmente porque a gente acaba fugindo da tarefa atual. Acabamos perdendo revelações que Deus queria nos dar, acabamos perdendo a graça que Deus queria derramar. Tudo isso porque a gente foge de um presente, e o presente é onde a realidade realmente habita. Deus habita no presente. Deus não habita nas suas preocupações ou medo. Não é à toa que quando a gente imagina algo ruim, a gente não pensa em Deus, a gente só pensa naquela situação. Por isso que a nossa mente fecha em si e não permite que Deus mostre pra gente que não é assim. Ele está cuidando da gente, que aquele resultado é só uma hipótese que não vai acontecer, entende? Porque você não sabe o melhor para você e nem eu sei o melhor para mim. Só Deus sabe. Quanto a isso, quanto ao nosso medo do futuro e a nossa fuga do dever, a gente procrastina e foge do que Deus realmente queria para nós naquele momento. E o que isso acontece? Pode abrir uma brecha. Você fica tão distante da realidade que começa a fazer coisas que fogem do seu propósito. Se o seu propósito é estudar, que você estude inteiramente, com integridade, sem fugir daquilo que foi dado de Deus por você, a você. E fugindo dessa realidade, a gente acaba perdendo proveito a recompensa que teria se a gente estivesse inteiramente presentes naquilo que Deus determinou para a gente fazer. Isso, Deus determinou alguma coisa para a gente fazer e a gente foge nos preocupando com algo que não vai acontecer. E Deus diz, Jesus diz, em Mateus, creio que seja Mateus 11:30, isso, Mateus 11:30, que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Seu fardo vai ser leve se você se preocupar, pegar todo o peso de um ano inteiro, porque você está pensando no e se eu não passar no concurso? Ou e se minha filha ou meu filho se desviar da palavra de Deus? Você está carregando um fardo leve ou está carregando um fardo que pertence a Deus e que Ele vai dividir com você quando chegar o dia, quando chegar o momento? Pense nisso. Será que você não procrastina porque você pensa demais no que pode dar errado? Será que você não desiste das coisas porque pensa que pode não ser a direção de Deus mais, ou pode não ser mais o que Deus quer, ou pode não ser mais algo bom para o seu futuro? Porque costuma ser assim. A gente desiste e não tem consistência justamente porque pensa, nossa, mas será que isso é bom mesmo? Sendo que quando a gente está cansado, a gente está emocionalmente instável, os nossos pensamentos não fazem sentido algum. A nossa lógica se rendeu à nossa biologia que agora está cansada. E por isso que a gente se desvia do propósito. Por isso que um dia cansativo, com tantas preocupações e um fardo pesado que não era para a gente carregar, era para a gente dar ao Criador, era para a gente
não pensar nele, mas pensar no dia atual, no presente momento, nós carregamos. E nisso a gente acaba se perdendo do propósito e descontando nos prazeres, porque os prazeres também é uma forma de fugir da realidade, porque se a realidade traz um sofrimento que era pra gente suportar e não fugir, porque é suportando que a gente fica mais forte, nós acabamos fugindo, porque não estamos acostumados a carregar o peso que Deus nos deu, mas carregamos um peso que nós nos preocupamos. Entendendo isso, você vai ter um discernimento para saber o quão ruim é se preocupar, porque isso afeta não só na vida espiritual com Deus, mas seus estudos, no seu trabalho, na sua vida profissional, no seu relacionamento, em todas as áreas. E aí você tem mais uma vigilância para não se preocupar mais. Isso. Muito obrigado por sua companhia nesse vídeo, por estar buscando a palavra de Deus. E até mais.